Sem dúvidas, garotos desejam derrotar titãs e acabar com essa raça. Homens já têm o objetivo de se tornar o rei dos piratas, mas lendas têm o objetivo apenas de dormir na mesma cama ao lado de sua esposa, como o nosso querido protagonista diz, mostrando sua ambição. Haruwardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Tonikaku Kawaii Over the Moon for You. Esse anime sedoso, esse anime cheiroso, formidável, maravilhoso, que eu considero o romance do ano, casal da temporada, best boy da temporada e talvez best girl da temporada, um anime de vários títulos, homenagens e conquistas. Para todo caso, vocês sabem, tô apaixonadinho por essa obra e venho aqui citar uns momentos que eu achei legal de destacar sobre o que eu achei, como foi o que eu gostei do episódio mais recente. Se eu não me engano, foi o episódio número 5. Para todo caso, foi um episódio bacana porque mostra mais a maneira persuasiva do nosso querido Naza-kun, a habilidade de comunicação dele que já havia sido demonstrado. E com isso vimos mais da nossa querida Tsukasa, porque teve momentos fofos dela. Então tem meus elogios porque esse episódio soube administrar a relevância do protagonista, ao mesmo modo que a waifu teve sua relevância e não roubou totalmente os holofotes, fazendo com que o casal tivesse um ótimo tempo de tela, fosse realmente o foco dividido para ambos, o que a gente fica mais fofo, apaixonado, pensando quando que vai ser o meu casamento, quando eu vou ter meu Naza-kun, quando que eu vou ter a minha amada Tsukasa-chan. É tipo isso, meus queridos. Pra todo caso, gostei, porque a gente vê que a lua de mel tá sendo preparada, vemos que é um objetivo nobre, porque nosso querido protagonista vai se mudar, vai para uma casa maior, com o objetivo de fazer isso aqui com a Tsukasa, e pra todo caso foi bacana, porque ele experimentou um pouco do Icha-Icha de leve, de recém-casados, se é que você me entende. Não é aquele pesado de recém-casados, é o levinho de recém-casados, porque eles ainda são criança. E eu acho que foi legal, porque foi muito engraçado. A gente vê que a heroína, ela é sonâmbula, e isso acaba meio que atrapalhando a rotina do protagonista. Mas ele já está acostumado. Então, o momento que ela deita ao lado dele, e ele percebe realmente o quão prazeroso é dividir uma cama, foi perfeito, porque a gente vê que ele quer uma cama maior, para isso ele precisa de uma casa maior, e assim a gente vê que ele prepara um monólogo, motivos do porquê é bom ter uma casa maior. E foi muito bom porque ele pegou no ponto fraco da Tsukasa, que é pontos interessantes que seriam relevantes para ela, como ter um projetor, uma estante de filmes. Então assim, ele conquistou ela, ele fez com que ela ficasse fascinada, o que gerou expressões boas da waifu, ao mesmo modo que ele terá seus objetivos, porque ele vai poder fazer um icha-icha ao ladinho dela, ainda mais nos momentos que ela estiver tendo o seu prazer próprio em seu hobby. Então sério, o Naza só dá orgulho e já tá sendo mais rápido que a Nasa, que era seu objetivo, porque no nosso coração ele é o cara mais romântico, mais gentil, mais apaixonante que a gente conhece, que a gente devia se inspirar. Para todo caso, foi um ótimo episódio por conta disso, foi o grande ponto principal, mas para todo caso, vou falar ainda alguns outros pontos que eu achei interessante de se ressaltar sobre o episódio mais recente de Tonikaku Kawaii, que deveria ficar conhecido como a lábia de Nasa é algo que nós devemos aprender. Finalmente chegamos na conclusão, meus queridos Kohais, por conta de que muitos podem pensar, Haru, mas por que o Prota ia numa viagem? Por que ele vai querer lua de mel? Eles já se casaram faz uns dias ou algumas semanas. Então, acontece que o Naza-kun descobriu os prazeres de se ter uma vida de casado. Ou, desculpe, ele descobriu os prazeres da vida de casado. E acontece que quando ele descobre isso, ele precisa de uma casa maior, né? Digamos que para a intimidade até aumentar num certo level e ele descobrir outras façanhas. Então, acontece que com isso, ele vai precisar de uma casa nova. Mas para isso, ele vai precisar de uma fiadora. E com isso, ele manda uma mensagenzinha pra sua Okasan, ele fala toda a situação. Acontece que ele não havia falado nada do casamento, o que foi muito engraçado pela reação da mesma. E a gente viu que no dia seguinte ela fala: quer um fiador novo pra tua nova casa? Então, vai procurar outro, seu desgraçado, porque se você não vier trazer a sua Oyome-san aqui, eu não vou fazer mais nada, não vou te ajudar. E acontece que com isso a gente viu, né, que o Naza-kun se teve obrigado a levá-la. E foi muito engraçado porque assim a lua de mel acontece, o que é um ponto positivo, ao mesmo modo que ele vai levar, né, digamos, a sua Oyome-san pra conhecer a família. E é interessante porque ele não queria, pela personalidade da mesma, mas foi interessante de ver que a personalidade dela é tão persuasiva quanto a do protagonista. A lábia é muito boa. Digamos que as táticas com que ela faz com que o protagonista tenha que seguir o caminho que ela montou foram muito bons de se assistir. Com isso, a própria Tsukasa diz: eu já vi que você tem a sua inteligência dos genes dos seus pais. Então, sério, foi perfeito. Porque a gente só conheceu a mãe do protagonista. O Otousan a gente ainda não conheceu. Então, sério, promete. Eu acho que foi muito sensacional e eu gostei muito da forma como foi feita, porque foi muito engraçado. E com isso, a gente destaca ao mesmo modo que o protagonista pensou muito, né? Se ele deveria comprar uma casa nova ou não, ou melhor dizendo, me desculpe, alugar.
E acontece que nisso tudo, lá a garota das termas apresenta pro protagonista que caso a esposa, ou melhor dizendo, o esposo dele falasse que está bom viver numa casa pequena, ele já havia sido despejado, já teria assistido um divórcio, até seria morto. Foi muito engraçado porque essa garotinha, que eu vou considerar a Loli das termas, que eu não lembro o nome dela, apresentou vários pontos pro protagonista de como deve prestar atenção na voz de uma mulher. Porque às vezes ela pode falar que tudo tá indo muito bem só pra fazer com que ele se sinta relaxado. E não é essa a verdadeira intenção. Isso foi um ponto apresentado já dos episódios anteriores. Como eu não havia falado, queria deixar de destaque aqui no vídeo, que ela continua mostrando isso, que o protagonista tem que fazer coisas boas, façanhas incríveis. Ele não deve só ficar numa posição confortável, olhando a situação à voz da Tsukasa. Às vezes é melhor insistir e fazer uma maneira muito melhor, digamos que, de se viver, do que apenas dar ouvidos, por mais que seja a sua intenção verdadeira, se for. Porque a Tsukasa apresenta muito uma realidade. A gente acredita que ela tá confortável, mas mesmo assim, né, às vezes é bom você fazer insistir, ser egoísta, que às vezes o conforto é muito maior e às vezes é isso que a sua esposa quer. Então é uma dica para nós, rapazes. Eu acredito que a Loli das Termas deu 2 tapas no NASA e um terceiro na gente pra gente aprender. Pra todo caso, acho que foi legal de destacar isso, porque a partir disso teve todo o trelelê lá da conversa Nara, eles estão indo, a irmã chata do Tsukasa também vai ir, porque ela quer fazer o divórcio de nada acontecer, mas acho difícil, porque a química desse casalzão tá grande, ainda mais das fotos. E com isso, foi concluído e a hype está criada, porque a gente quer ver mais da lua de mel. Sem dúvidas, ótimo episódio que deveria ser citado, destacado, exaltado, elogiado e amado. Afinal, reafirmo, melhor chip? Na verdade não, porque já são casados. Então, melhor romance da temporada e com química de casal do ano. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que foi muito interessante ressaltar muito o protagonista da sua gentileza, como já vem apresentando-se. Eu gostei de ver isso. E outro ponto que deve ser firmado, eu acho que é a questão das fotos. Isso tem um ar de tragédia, ao meu ver. Aparenta que a Tsukasa não vai ficar muito tempo com o protagonista e por isso ela quer ter recordações para se lembrar. Pelo menos é minha opinião. Não é muito a estética da obra, mas nunca se sabe o final trágico de drama que pode ocorrer, não é mesmo? Vamos lembrar de Shigatsu wa Kimi no Uso, por exemplo. Para todo caso, eu acho que ainda deve ser destacado, devemos ficar atento a essas recordações, a essas fotos que ela quer registrar com alguns comentários. Devemos ficar bem ligados. Talvez também só seja um clima pro final, digamos, da obra, mostrar um finalzinho com os filhos olhando o álbum deles. Pode ser que sim também. Para todo caso, eu acho que é interessante isso, porque a gente nunca sabe o que pode proporcionar. A gente tem que ficar atento nesses tipos de detalhes. Ainda mais porque o autor sempre pode nos surpreender de uma maneira totalmente nova. Mas para todo caso, eu gostei que foi explicado mais da Tsukasa e da sua super força, porque aparentemente essa é a explicação, por isso que ela não ficou machucada mesmo tendo salvo o protagonista. Então, eu estou feliz porque era o motivo, eu queria a resposta e foi apresentado. Assim, acredito que praticamente eu abordei tudo que eu queria falar com vocês desse episódio mais recente e aquela pergunta clássica vem. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Tonikaku Kawaii? Para o próximo episódio de Tonikawa, eu acredito que devemos ver mais da possível conclusão, digamos que da viagem. A gente vê que a irmã chata vai ter presença, ao mesmo modo a Tsukasa vai saber contornar a situação, o protagonista vai estar ao lado, e a gente vai ver mais fanservice, digamos, mais do casalzão, mais romance, a gente vai ver mais momentos deles fotografando um ao outro, ainda mais o Nasa tirando vários takes sensuais da sua Oyome-san, e possivelmente, se der certo, se a gente conseguir, talvez o final já mostre ele chegando na casa, né, digamos que da família do protagonista. Acredito que é a Yuzaki no Kazoko. Acredito que é sim, a família Yuzaki. Mas, para todo caso, a gente vai ter que esperar. Para todo caso, a hype tá criada e você já sabe. Assistindo os próximos episódios, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Tonikaku Kawaii Mata na